Bom dia! Vamos para mais um café com tarô? Tá tudo pronto aqui, espero que esteja tudo pronto aí também. Bora lá? Vamos brindar com café. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, felizes. Essa semana está sendo uma semana abençoada pela energia do Pajem de Ouro, então estamos todos super empolgados com o nosso trabalho, com os aprendizados, né? Levantando de manhã cedo com vontade de trabalhar, de construir um futuro melhor. Ô, delícia! Eu amo essa energia. Vamos lá então hoje usar o Rider-Waite-Smith, que é o tarôzão tradicional, quer dizer, mais tradicional acho que é o Marcélia, né? Mas é o que eu mais gosto, o meu mais tradicional. Vamos lá. Essa luz está muito forte, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tava muito forte, né? Minha cara tava muito branca. Vamos lá, gente. O que precisamos saber no dia de hoje? Qual a mensagem que quer chegar até nós? Gostei dessa carta aqui. Seis de ouros, uma carta que fala sobre generosidade. Fala também sobre pagar e receber, sobre agir de maneira correta nas relações comerciais, né? Fala também muitas vezes sobre a gente cuidar das pessoas mais necessitadas, né? Com essa generosidade. E não é só a generosidade que eu sinto aqui também não, sabe? É aquela responsabilidade social. Porque quando eu tava falando assim no início do vídeo, eu tava falando, tá todo mundo com vontade de levantar e construir um futuro melhor e tal. Eu senti na hora, assim, um chamado para falar, não é um futuro melhor só para você, não seja egoísta. É um futuro melhor para todos. A gente tá já há um tempo aí, entra não entra na era de Aquário, né? Então, e Plutão também entrou e agora saiu de Aquário, voltou para Capricórnio um pouquinho, daqui a pouco ele volta para Aquário. E pelo que eu andei lendo e pelo que eu tenho sentido aqui nas leituras de tarô, é muito um chamado mesmo para a gente começar a se comportar de outra maneira e deixar um pouco aquela vibe super egoísta, né, de só olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para tudo e para todos, né? Hoje mesmo de manhã cedo eu acordei e estava lembrando de uma notícia que eu vi, que eu fiquei muito, muito triste, assim, que foi um casal que foi pego num supermercado, acho que na Bahia, se eu não me engano, eu não sei exatamente onde. Eu só vi o negocinho assim e falei, ai meu Deus. E foi torturado porque estava tentando pegar um leite em pó, sabe? E aí eu tava pensando, né? Nossa, durante a pandemia tanta gente quebrou, né? E aí outro dia também eu li, ontem mesmo também eu li só um título assim, que 80% das famílias brasileiras não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Então assim, tá difícil. Eu mesmo tô achando a situação bastante difícil, né? Então é a gente pensar não só na gente equilibrar as nossas finanças, mas a gente fazer o possível para que outras pessoas também possam contar com esse equilíbrio, possam ter esse equilíbrio. Então se a gente tem o suficiente, dividir um pouquinho, né? Se a gente tem a possibilidade de melhorar a vida de outra pessoa com a energia do dinheiro, por que não, né?
São coisas que estão me vindo aqui à cabeça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no fundo do maço. Olha aqui o julgamento. Putz, agora me deu até vontade de chorar. O julgamento aqui. O julgamento que é um chamado poderoso, né? Um chamado espiritual para que a gente renasça, não só nesse sentido de nos transformarmos pessoalmente, mas transformar a sociedade que a gente vive. Se a gente quer subir aos céus, né? E o julgamento muitas vezes fala sobre isso, a gente quer subir aos céus, a gente quer subir sozinho, entendeu? Ou a gente quer dar a possibilidade de todo mundo ter uma vida de céu, né? Uma vida maravilhosa. Então são coisas para a gente pensar hoje, hein? São coisas para a gente pensar. O julgamento estando aqui no fundo do maço é muito também a gente fazer um julgamento pessoal de como a gente anda agindo em relação aos outros, em relação à comunidade que nos cerca, em relação às pessoas que às vezes são dependentes da gente ou que trabalham para a gente. A gente está tendo uma relação correta com essas pessoas, né? Ou até se a gente está na outra ponta, a gente está sendo tratada com generosidade e com direitos iguais, vamos dizer assim. Não é só direitos iguais que eu estou querendo falar aqui. Com justiça. Com justiça, a gente está sendo tratado com justiça. A gente está tratando as outras pessoas de maneira justa e a gente está recebendo esse tratamento também, né? É uma questão para a gente analisar aqui, tá? Vamos para os signos. Vamos lá, eu peguei o Musa. Demorei hoje para decidir qual era o tarô que eu ia usar para o conselho dos signos, mas me decidi pelo Musa, porque veio uma energia tão de chamar a atenção do Pajem de Ouros para não pensar só nele mesmo, né? Aí eu falei, bom, a gente precisa de inspiração e nada melhor que o tarô Musa para trazer inspiração para gente. Vamos lá. Áries. O que Áries precisa saber e pensar? 2 cartas. 7 de ouros e 3 de ouros. Tá bom, olha só. O 7 de ouros é a gente olhar o resultado dos nossos esforços e muitas vezes perceber que algum trabalho com 3 de ouros, algum trabalho que a gente fez, só vai ter o resultado que a gente deseja se realmente a gente se juntar a pessoas que estão imbuídas da mesma ideologia e do mesmo objetivo de construir algo sólido que deixa um legado para outras pessoas. Eu gosto muito do 3 de ouros no sentido de achar a equipe certa para construir algo importante e que tem significado não só para a gente, mas também para a comunidade. O 3 sempre é a comunidade, sempre são as outras pessoas também. E aqueles a quem a gente se junta, ou por afinidade espiritual, ou por afinidade material, ou então porque a gente está no pique de construir alguma coisa para todos, tá? Então, Áries, eu sinto que se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Olha só, Áries, desculpa, às vezes vem umas músicas na minha cabeça e eu acabo cantando. Se você pretende construir alguma coisa que vale dar os resultados que você, de repente, colocou no papel, que você pensou, que você imaginou, é muito importante que você se cerque das pessoas certas e é mais importante ainda que essas pessoas estejam também pensando não só nelas,
mas no resultado do trabalho e nos outros, nas outras pessoas envolvidas no trabalho e em quem também muitas vezes vai usufruir daquilo que vocês estão criando. É isso. Agora vamos para Touro. Parabéns, Touro. Tá fazendo aniversário ainda? Fala aí, se você tá fazendo aniversário hoje, deixa aqui um comentário que é pra gente dar parabéns pra você. Touro. Quatro de ouros, Touro. E a gente vai conversar sobre dinheiro aqui mesmo, entendeu? Pelo visto, as mensagens vêm todas aqui. Inclusive já começou lá na segunda, né? Bom, Touro, essa carta maravilhosa do 4 de ouros, ela fala sobre conquistas no campo material, as quais muitas vezes a gente tem uma tentação de se apegar e não dividir com as outras pessoas. Essa muitas vezes é a carta do Sovina, apesar de ser tão bonita aqui, né? Mas ela tem essa energia de ser a carta que quer as coisas só para si, guarda tudo só para si, porque no fundo o que move essa sovinice é um medo da falta e uma incapacidade de acreditar em si e na capacidade de... um medo de não conseguir mais, né? Então se apega ao que tem porque acha que de repente ganhou por uma sorte, não foi por talento, não foi por esforço, então eu preciso me agarrar a isso. Essa é uma carta que fala que esse tipo de comportamento é um comportamento que gera estagnação e afasta a generosidade que está sendo tão pedida aqui, né? Afasta a generosidade e afasta também a abundância. Porque quando a gente se apega às coisas, eu sempre falo, gente, dinheiro tem que circular. Dinheiro tem que circular. Se você se apega muito ao dinheiro, a coisa não anda. Pode inclusive afetar outros aspectos da sua vida, sabe? Então olha para isso aí, Touro, se de repente você não está se apegando muito a algumas coisas, né? Se não tem coisa que você pode dividir com as outras pessoas, dá uma olhada no seu armário, vê se você não tem coisas aí que você não usa, que outra pessoa pode fazer bom uso, sabe? Olha para aquilo que está impedindo você, de repente, de ser uma pessoa mais generosa, pensar um pouco mais nas outras pessoas. Gêmeos. Vamos lá, Gêmeos. O que está pegando, o que está precisando ser falado para Gêmeos no dia de hoje, com essa energia de julgamento de 6 de ouros? A temperança. A temperança é uma carta que fala de um momento especial, porque sempre que a temperança aparece é o Arcanjo Miguel, e é a energia do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um grande guerreiro que luta contra o mal em quebra todas as demandas aí do mal em vários locais, em várias áreas da nossa vida. E aí a temperança sempre pede equilíbrio, né? A temperança tem essa dualidade que Gêmeos também tem, de misturar ingredientes que muitas vezes pareciam que não iam dar muito certo, mas criar alguma coisa que acolha X e Y, Yin e Yang, doce e salgado, enfim. Tá? Criar alguma coisa e que seja para o bem maior, porque toda vez que a gente fala de anjos, a gente está falando anjos, né? A gente está falando não só de ter a proteção para a gente, né? Mas de quando, por exemplo, quando a gente pede proteção para a gente, lembrar de pedir proteção também para as outras pessoas que estão em volta da gente. É esse equilíbrio, tá? Equilibrar a gente, mas saber também que é muito difícil a gente ser feliz quando a gente está cercada de tristeza e desigualdade, né? Essa carta pede que se crie igualdade, tá? É isso, Gêmeos. Câncer. Caíram muitas cartas aqui, caiu um bololô de cartas aqui. Câncer.
Veio um rei aqui, deixa eu ver que rei que é esse. É o rei de ouros. Só tá vindo carta de ouros e carta chamando a atenção da gente aqui. O rei de ouros é um rei extremamente generoso. Ele pode ser, inclusive, essa figura que apareceu aqui, que às vezes sai do seu palácio, né? E vai distribuir um pouco da própria abundância com os seus súditos, né? Então, eu gosto de pensar aqui que aqui não é uma dinâmica de esmola, apesar dessa carta ser uma carta antiga que coloca isso, né? Não é a gente se colocar num patamar de agora eu vou fazer caridade, sabe? Eu sinto que não é isso. O Rei de Ouros, ele se preocupa genuinamente com o bem-estar das outras pessoas. Então, eu sinto aqui que o conselho para você, Câncer, é você buscar dentro de você, já que a gente está tendo esse chamado aqui, buscar dentro de você aquilo que você tem de melhor e de mais generoso e colocar isso a serviço das outras pessoas. Muitas vezes a gente não tem dinheiro para dar para alguém que está precisando, mas a gente pode ter outras coisas. A gente pode ter uma palavra amiga, a gente pode ter, por exemplo, um trabalho para oferecer, mesmo que seja um trabalho temporário. A gente pode ter, sei lá, um pão. A gente está voltando da padaria, comprou 3 pães, dá um pão, entendeu? Divide o que você tem, que não vai te fazer falta. Você vai comer 3 pães? Não vai comer 3 pães, é gulodice, né? Então, sabe, esse tipo de coisa. Estou dando esses exemplos assim, mas é mais ou menos esse tipo de coisa. Esse rei é um rei que ele não tem medo da miséria, porque ele sabe que a abundância, ela é generosa quando você também está na energia da generosidade, tá bom? Leão. Leão. Essa carta aqui pulou. Outro rei. E esse aqui é o rei de copas. É o rei que se condói com a tristeza e a miséria alheia. Mas esse rei aqui, muitas vezes ele pode ficar muito só no ai meu Deus, eu vi uma notícia tão triste, até chorei. Mas aí depois vai e não, sabe? E não faz muita coisa a respeito, né? Eu tô sentindo uma coisa meio assim de você também olhar para aquilo que faz você sofrer, que chama, né, uma vontade de fazer alguma coisa pelos outros e ir adiante nisso. Não deixar isso só no campo do eu estou sentindo pena, entendeu? De alguma situação e não tomar algum tipo de providência, né? Esse rei é um rei que ele tem a capacidade de curar a tristeza em outras pessoas. Ele tem a capacidade de ouvir, porque muitas vezes essa generosidade aqui, desse momento de julgamento, pode ser você dar um ombro amigo para alguém, ter bons conselhos, ou simplesmente receber alguém que está passando por algum tipo de dificuldade e escutar, porque muitas vezes é extremamente difícil para quem está passando por um momento de dificuldade falar sobre isso. Então, vamos lá, é isso. O Rei de Copas está aqui pedindo para você ter mais compaixão. Virgem. O que Virgem precisa escutar no dia de hoje? Ai, meu Deus, Virgem. Que coisa linda. É o 6 de ouros também, tá? O mesmo 6 de ouros que a gente recebeu na energia geral aqui. Tá? Então, é o 6 de ouros duplo para você, Virgem. 2 vezes 6 de ouros. Por quê? Porque realmente você precisa começar a pensar se você está agindo com generosidade. A gente tem o chamado divino, puxando a nossa orelha, assim, falando, escuta, o que você está fazendo pelo bem da sua comunidade? O que você está fazendo para transformar o mundo em que você vive e que muitas vezes você reclama das coisas que acontecem nesse mundo, mas o que você está fazendo de prático para que isso aconteça, né? Você tem uma visão de uma situação que seja mais justa para todos? Então vamos começar a trabalhar para isso? Vamos começar a botar em prática alguns planos? Vamos começar a pensar o que você pode fazer, né? Tem aquela frase, como é que é?
Qual o seu papel na desordem da qual você se queixa? Enfim, é uma coisa assim. Eu esqueci agora a frase exatamente como é. Então, o 6 de ouros aqui, de novo, Virgem, tá chamando você. Putz, eu não consigo mostrar essa carta bem. Tão bonita. Eu tenho a impressão que todo fundo amarelo briga muito com a cor aqui. Mas, enfim, tá aqui. Agora perdi o último fio da meada aqui. Bom, seja generosidade, viu? Generosidade em dobro está sendo pedido para você aqui, tá, Virgem? Libra. Libra. 2 de paus. Libra, essa carta pede que você saia da sua zona de conforto para ver como você pode ajudar. É pensar diferente, ter ideias criativas, buscar. Até se você não consegue ter essas próprias ideias, busca ela no mundo, vai olhar o que as pessoas estão fazendo de produtivo em outros lugares, em outras comunidades, para que você replique isso que está acontecendo, sabe? É aquela coisa de você, olha, eu fiquei sabendo que em tal país as pessoas fazem uma atividade comunitária tal que melhorou a vida das pessoas em trocentos por cento. É isso. É isso. E também o 2 de paus sempre fala sobre a gente buscar as parcerias corretas. Então, por exemplo, se você tem vontade de criar um grupo que distribui água mineral para as pessoas em situação de rua, busca algum amigo aí que esteja a fim de fazer a mesma coisa, que de repente tem um carro onde vocês possam colocar as águas, entendeu? Enfim, é buscar as parcerias, né? Lembra que a gente está tendo um chamado forte aqui, buscar as parcerias para criar alguma coisa de bom para todo mundo, tá? Escorpião. Vamos lá, Escorpião. Escorpião. O Escorpião, 3 de espadas. Escorpião, talvez você esteja sentindo nesse momento que muitas portas estão fechadas para você. Então eu estou sentindo que você talvez esteja precisando bastante da generosidade alheia nesse momento, tá? Porque o 3 de espadas é uma carta de muita tristeza por conta de fantasmas do fracasso que vêm e que voltam muitas vezes do passado, ou que não deixam que você saia de uma situação de tristeza, de dor ou de falta de esperança, tá? Então pode ser que você esteja sentindo que um abandono, porque essa carta aqui em especial, que tem essa pessoa aqui do lado de fora de uma porta que está fechada, mas é uma porta que, gente, pelo amor, levanta, olha, dá para você ir, dá para você seguir, você não precisa ficar do lado de fora dessa porta, você não precisa estar se sentindo excluído de alguma coisa, né? Então essa carta aqui pode estar falando também para você superar os seus fracassos e buscar, até eu acho até que eu acho que essa sensação de exclusão aqui que eu estou sentindo, ela pode muito bem ser melhorada quando você se envolve e se abre para trabalhar com outras pessoas. Pode ser também você pedir ajuda, você estar, porque eu tô sentindo muito essa coisa do você estar do outro lado, né? Então, é você se abrir e pedir ajuda, né? Sair um pouco, de repente, pedir ajuda para enxergar que não tem uma porta que está impedindo você de fazer alguma coisa ou impedindo você de ver a sua cura, né? É isso. Sagitário. Sagitário. Temos para Sagitário. Ó, você também, Sagitário, igual Virgem. Chamado duplo para você olhar aquilo que você tem para dividir com outras pessoas e ir em busca de atividades e pessoas que possam te ajudar a criar mais harmonia, igualdade no lugar onde você vive. Onde você vive? Você vive na Terra?
Tem pessoas que estão numa situação muito desigual da sua? É um chamado. É um chamado. Né? Os céus estão chamando Sagitário e todos nós aqui para que a gente se levante e faça alguma coisa para o bem comum, para o bem maior. E essa carta vindo 2 vezes aqui é tipo, acorda, Sagitário. Sabe, talvez você esteja numa situação em que você tem muito o que dividir com as outras pessoas, mas você não está nem pensando em fazer isso. Talvez você esteja tão voltado para si mesmo que você está tipo assim... numa vibe de egoísmo. E essa aqui é uma carta que fala, olha, acho que vai até fazer bem para você se você tirar o foco de você e olhar para fora. Porque às vezes até essa coisa de a gente ficar muito mergulhado em si mesmo pode não ser legal, né? Então, sei lá, e é tão bom a gente ajudar as outras pessoas. É tão gostoso. É tão gostoso. Eu tenho certeza, Sagitário, que você tem alguma coisa para dividir. Pode não ser dinheiro, né? Pode não ser o seu tempo, você pode ser uma pessoa super ocupada, né? Mas tem alguma coisa, você vai achar aquilo que você tem para dividir com os outros e trazer um pouco mais de harmonia para esse mundo. Né? Sagitário tem ideais altos, né? O Centauro, ele aponta a flecha para o alto. Então, né, para essa energia de julgamento, que é uma energia de buscar sempre a excelência. Capricórnio. Vamos lá, Caprica. Essa carta aqui pulou. Eu vou pegar ela. 9 de Copas. É uma carta bacana. 9 de Copas é uma carta de quem está bem consigo, porque equilibrou as próprias emoções, está se sentindo bem, está na vibe da solitude. Então, olha só, eu até sinto que se você resolver sair e fazer alguma coisa para dividir a sua alegria, essa alegria que você está sentindo com você, vai ser ainda melhor. Eu acho que essa alegria ainda vai se multiplicar e talvez você chegue até no 10, que o 10 é explosão de alegria. Aqui é uma alegria gostosa só com a gente, mas o 10 é você dividir a alegria com as outras pessoas, e isso é maravilhoso. A gente está com um chamado aqui da gente usar da nossa generosidade para trazer mais equilíbrio para o entorno da gente. Então você que já está aí nessa super vibe gostosa, se sentindo bem, alegre, divide essa alegria. Divide essa alegria com as outras pessoas. É o sorriso, é a simpatia, é uma palavra amiga, é de repente chamar alguém que você sabe que não está muito bem para fazer um passeio, fazer uma caminhada, tá? Eu sinto até que não precisa envolver dinheiro exatamente aqui, né? Porque a gente tem muitas moedas de troca. E eu acho que a sua moeda de troca hoje, Caprica, é o amor. É o amor, tá? Aquário. Duas cartas. Eu sabia. O Eremita e o 10 de Copas. Aquário, se você está afim de seguir a sua vibe aquariana, né? Julgamento está perguntando aqui, o que você pode fazer pelo bem da comunidade? Aquário tem muito essa de pensar no todo também, né? Não pensar só em si. Então, o que você pode fazer? Talvez você precise de um momento de reflexão para você entender como você pode levar ou buscar situações mais felizes para você e para as outras pessoas, né? Aqui a carta do Eremita também pode estar falando para você sair um pouco de si, desse mergulho, e encontrar com outras pessoas. O 10 de Copas é a gente estar junto das pessoas que a gente ama. Pode ser a família, pode ser os amigos, pode ser inclusive a comunidade ou algum tipo de grupo que a gente frequente. Então, olha, Aquário, eu sinto que é o momento de você realmente buscar toda a sua sabedoria para dividir com as outras pessoas,
dividir com as pessoas que estão em volta de você. E eu sinto que isso vai trazer muita felicidade para você. Inclusive, se eu não me engano, na leitura do eclipse, que se você não viu, eu recomendo que você veja, dá uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem lá playlist só desse eclipse para os signos. Se eu não me engano, uma das coisas que vinha para você curar é você sair da solidão e procurar a sua turma. Quem sabe essa turma aí não vai abrir a sua cabeça para muitas coisas que você pode fazer para o bem da comunidade, para o bem geral, bem maior, né? Peixes. Peixes. Essa aqui. Peixes, 5 de paus. 5 de paus é uma carta que fala sobre a gente saber trabalhar com as outras pessoas de maneira harmônica, sem briguinha de ego, sem querer ser a última bolacha do pacote, entendeu? Sem querer mandar, sabendo que uma equipe bem azeitada, ela consegue muitos resultados favoráveis. E como a gente está aqui com essa energia de um chamado para que a gente haja com mais generosidade no nosso dia, eu sinto que aqui para você é você saber tratar as pessoas que estão com você no trabalho, na comunidade, na sua família, no seu entorno com mais generosidade, tá? Aprender com o que essas pessoas têm a ensinar o que você pode para essas pessoas, sempre nessa vibe de eu vou construir um mundo melhor para mim e para todos, tá? Então, 5 de paus aqui é você, muitas vezes, até passar por cima do seu ego, passar por cima do seu individualismo, passar por cima do seu egoísmo, né? E saber acolher e fazer parte de um grupo, tá bom? É isso, peixes. Eu espero que você tenha gostado aí, hein? Agora a gente vai para aquele conselho maravilhoso das deusas. Eu estou curiosa para saber o que as deusas vão conversar com a gente. Curiosíssima! Depois desse chamado, vamos ver qual é a deusa que vai aparecer. Nossa, 3. Espera aí. A primeira que saiu foi a Esfinge. A Esfinge que fala: enfrente os desafios para prosperar, né? E esses desafios podem passar, inclusive, por a gente saber atuar no mundo com mais generosidade. Ah, amo você, Esfinge. A outra carta que caiu para lá, é a... Ó, essa carta tá toda branca. Putz, não se vê nada aqui. Que pena. Eu vou tentar arrumar um jeito isso aqui. Sofia que fala sobre sabedoria. Ouça a sua sabedoria interior para alcançar aquilo que precisa. Então, foi muito do que a gente falou aí na leitura dos signos, né? Da gente ver o que a gente pode fazer. Buscar na nossa sabedoria o que a gente pode contribuir de melhor para o mundo, né? E a outra que veio é Nut, que fala de mistério. Abra-se para o desconhecido e entregue-se ao mistério. Gente, fala sério se isso não é a energia do julgamento, da gente se abrir para o desconhecido, se entregar ao universo, deixar que o universo nos guie para algo maior, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu amei fazer essa leitura, assim, fluir todos esses conselhos que fluíram aqui, e eu sinto que todos os conselhos que vieram para todos os signos são para mim também, e eu recebo com muita humildade. Um beijo e até mais tarde, que hoje vai ter o que mesmo? Hoje tem os signos de água. Que massa!